gente! Então nós estamos aqui aproveitando esse momento que a gente está pegando a estrada para contar para vocês mais um pouquinho. Então vale a pena alugar carro em Lisboa? O que você acha, marido? Depende do roteiro que a pessoa for fazer. Por exemplo, se quiser conhecer as cidades próximas, as regiões montanhosas, regiões de praia, vinícolas, as vinhas, né, quintas, né, que eles costumam chamar, ou vir a Fátima, como a gente está querendo fazer, nós viríamos de ônibus, né? Mas o custo do ônibus ida e volta ficaria praticamente o mesmo valor que a gente conseguiu locar o veículo. E a gente incluiu passeio em Fátima 2 dias, né? Nós locamos o carro para 3 dias, assim, e vai ficar cerca de R$600 a locação, né? Isso se não aparecer nenhuma multa. Mas contando a locação, eu creio que vale a pena. Eu acho que vai, gente. Ele usou celular no centro. Só o primeiro dia a gente conheceu muita coisa, né? Que na região de Setúbal, as vinícolas, região de praia, vimos pescadores. Eu nunca tinha visto, por exemplo, um pescador pescar um polvo. Foi super legal aquele momento. A região das montanhas, onde minha esposa chegou a chorar de medo. Foi muito legal. Isso não tem preço, então Não tem graça nenhuma. Então isso tá pago, né? Não tem graça, gente. Eles ficaram rindo de mim. Que eu ri tanto de nervoso, que eu chorei de tanto rir. Não foi legal. Mas tudo bem, valeu a pena pegar o carro. E valeu, né? Se pegar um preço bacana de locação, se você quiser saber como conseguir descontos, pegue aí na descrição do vídeo, pode chamar no privado, no telefone, que teria o maior prazer em dar algumas dicas, código de desconto para você fazer a sua locação, primeira locação. Então, por que não vale a pena, né? O que vale e o que não vale a pena, além disso que o Ivan falou. A hospedagem, por exemplo, em Fátima, a gente vai pagar muito mais barato do que a hospedagem em Lisboa. Talvez a gente conseguisse uma hospedagem barata lá em Lisboa, mas a gente ficaria num local não muito legal. E já em Fátima, nós pegamos um hotelzinho praticamente do lado do santuário por um preço muito bacana. No interior, nas cidades vizinhas, as coisas têm um valor melhor, né? Então, se você quer conhecer uma cidade vizinha, eu aconselho, né, para nós, a gente percebeu que valia a pena a gente pegar o carro e dormir na cidade, que é o que a gente vai fazer. A gente locou o carro e agora nós vamos dormir lá em Fátima. Ontem, como a gente tinha planejado ir de ônibus, nós só pegamos o carro ontem e tivemos de voltar para Lisboa, porque a gente não tinha mais como refazer a nossa reserva, né, do apartamento. Ia ficar chato. A senhora que nos alugou o apartamento, que é a Andréia, muito bacana, ela conseguiu reformular lá a nossa reserva. A gente abateu o dia de Fátima, mas aí depois a gente decidiu, não, vamos nas vinícolas. Aí mais um dia, não ia ficar, né, ia ficar chato. Enfim, resumindo, nós tivemos que procurar estacionamento ontem para o carro, lá em Lisboa. Foi um parto, porque a cidade estava lotadíssima. Então todos os estacionamentos que a gente chegava já estavam completos. Andamos pra caramba para encontrar um estacionamento, e transitar dentro de Lisboa, no centro histórico, é complicado, porque a cidade é muito, como é histórica, as ruas são muito estreitas, né? Então, assim, pensa aquilo com aglomeração de gente e trânsito demais, guarda por todo lado. Tava tendo o Rock in Rio, que a gente não sabia que aconteceu ontem, né? Senão a gente nem tinha feito essa façanha toda. Então, assim, foi trampo, né? Nos estacionamentos a gente encontra dois, por exemplo, um
entrando na porta que tinha lugar livre e fechava, né? Esgotado, né? No momento da... Na hora a gente da gente chegava, entrar... não tinha lugar. Então, assim, vale a pena, mas você tem que se organizar bem, né? E como a gente fez isso de última hora, nesse aspecto não foi legal, por 2 motivos. A gente teve o perrengue. Lá em Lisboa, pra gente tirar as nossas malas, foi trampo, porque o Ivan teve que ir lá buscar o carro, né? A ladeira, sozinho. E aí depois a gente ali, eu até postei um videozinho lá no Stories, né? Eu desci as malas todas ali sozinha, né? Com a ajuda da minha mãe, lógico. Mas parou num lugar que não poderia, que a gente não sabe se poderia parar, então a gente fica naquele receio, vamos pagar multa, não vamos pagar multa, enfim, sabe? Aquela insegurança. E nós pagamos um valor bem alto de estacionamento, né? Ficou bem caro. Então, assim, valeu a pena o conforto, valeu a pena que a gente visitou lugares legais, tudo. Porém, a gente teve esses perrenguezinhos aí no meio do caminho, né? Se você se planeja direitinho, isso não acontece. Mas a gente tem dessas aventuras, gente. A gente decide algumas coisas em cima da hora e a gente faz e dá tudo certo no final. Mas a gente já sabe que se muda o planejamento, algum lugar você pode ter perrengue. A gente teve esse perrengue aí. Mas não foi nada de outro mundo, não. É só pra você ficar alerta, né? Na hora de alugar o carro, de pensar nisso. E estacionamento, ó. 22,60 euros. É bastante. Então, assim, tem que pensar direitinho, né? Antes de fazer, tá? Tem que se organizar. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer quando a gente decidiu que a gente não vai de ônibus, nós vamos locar o carro, vamos nas vinícolas. A gente já sabia que a gente ia pagar um preço por isso. Mas nós gostamos de aventura, né? Que foi igual a gente fez ontem. Vamos entrar nas estradinhas vicinais e vamos parar lá no convento, nas alturas, e tá tudo certo. Eu passei perrengue, ele não, achou super legal. Como experiência como agente de viagem, planejamento, né? Um roteiro bem definido vale muito a pena, você economiza e também não vai ter esses perrengues, esses aborrecimentos aí pelo caminho. Então, se você tiver alguma dúvida ou qual melhor o roteiro, qual a recomendação, nos chama. Gente, chama a gente aí, a gente ajuda você a planejar. Na verdade, eu passei, né, mais com a parte dos roteiros, mas eu que fiz o planejamento. A gente passou aí os 2 últimos meses praticamente nessa função, né, de planejar tudo, mas é muito detalhe mesmo. E assim, uma coisa que nós dois temos característica nossa, né? Deu vontade de fazer uma coisa diferente, a gente faz, entendeu? Mas a gente já sabe que vai ter um lado que pode ser negativo nisso e pode ser que não dê nada errado. Nesse caso, a gente teve esse detalhe aí, né? De gastar a mais. Mas a gente já estava meio que preparado, já tinha pensado nisso. Então, planejamento, tá? E igual o Ivan falou, a gente ajuda você a planejar se você precisar, tá bom? É isso então, gente. Vale a pena alugar um carro, mas planeje antes.